Boa noite a todos. É sempre uma alegria cada reunião que nós participamos aqui dessa conversa sobre o Livro dos Espíritos. Então, muito bem-vindos, que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine. Lembrando, mais uma vez, que todos somos importantes na reunião. Podemos ajudar aqueles que não têm condição de chegar até aqui. Nós chegamos aqui. O nosso pensamento é força. Nós podemos auxiliar entidades que comunicam e também aqueles que muitas vezes se aproximam, entram dentro desse recinto e não têm oportunidade de dar a palavra. Então, vamos começar a nossa reunião. Muito bem-vindos. Então vamos dar início, dar continuidade ao terceiro livro, Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso, Civilização. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. Olha que informação que esse livro traz para nós. Esse livro é fantástico. Então nós vemos alguns filósofos, como está falando aqui, que eles têm esse pensamento. Vamos pegar um filósofo grego, Diógenes. Diógenes, ele era um filósofo estranho. Ele não usava praticamente nada. Ele usava uma caneca para tomar água. Acho que todos já viram que ele andava com um barril. Ele não tinha roupa. E um dia ele viu uma criança tomando água com as mãos. Ele jogou a caneca fora. Ele falou, para que eu preciso de uma caneca se eu tenho as duas mãos? Ele era tão diferente que Alexandre, o Grande, ficou sabendo de Diógenes e quis visitá-lo. E Diógenes morava numa gruta, numa caverna. E ele chegou, parou na frente da caverna e falou, Diógenes, eu sou o homem que conquistou praticamente todos os países. Eu vim te oferecer um cargo na minha administração. Ele falou, eu não aceito nada porque você é ladrão. Ele falou, como que eu sou ladrão? Ele ficou indignado. Ele falou, você está me roubando o sol. Sai da frente da porta da caverna. Aí o Alexandre falou, esse cara é louco. E foi embora. Então, olha aí. Alguns filósofos têm esse pensamento até no dia de hoje. Mas olha o esclarecimento da doutrina espírita. Aqueles que abusam da obra de Deus têm a reencarnação. Eles vão repetir a experiência. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Olha só, muito interessante isso daqui. No Livro dos Espíritos, eles classificaram em 3 ordens. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira ordem é quando o espírito já depurou por completo. A matéria não exerce nenhuma influência sobre ele. A segunda ordem, o espírito ainda tem alguns resquícios e ainda a matéria pode influenciá-lo, mas não a ponto de dominá-lo. E nós estamos na terceira ordem, porque a Terra é um planeta de expiação e de prova. Então, enquanto tiver inveja, enquanto tiver ciúme, enquanto tiver disputa, enquanto nós tivermos fronteira entre os países, nós estamos na terceira ordem. Nós não nos consideramos irmãos ainda em humanidade como Jesus trouxe para nós no Evangelho. Então está dentro disso daqui. Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir, porque os homens não estão ainda prontos, nem dispostos a obter esse bem. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo.
não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Olha, interessante para nós. E nós vamos ver isso lá atrás, na Bíblia. Nós vamos ver que lá diz que tem um tempo para tudo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, e tem esse tempo aqui da nossa evolução. Por isso das reencarnações, das experiências. Então, aqui ele está pedindo para colocar a 751 e a 780. Nós não colocamos, porque essas perguntas vai dizer o seguinte: por que que o espírito, por que que o homem, ele não progride materialmente e moralmente junto? Porque uma coisa não depende da outra. Às vezes a pessoa, ele é muito bem sucedido na parte material, mas ele é imoral. E até vai mais longe ainda. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo o seguinte, que um homem, mesmo sendo debochado, mesmo sendo um mau caráter, mas se ele tiver dinheiro, se ele tiver posse, muitas vezes ele é bajulado. Então por quê? Porque nós estamos ainda num plano em que nós não reconhecemos a nossa essência espiritual. A nossa essência, ela é espiritual. E está dizendo aqui, todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não poder esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Vamos Jesus de novo, no Novo Testamento. Não se colhe figo de espinheiro. Eu sempre comento isso daqui. Então, uma árvore boa, ela dá bons frutos. Uma árvore má, ela dá maus frutos. Chico Xavier, ele queria entender como se processava a psicografia. É lógico que ele deixou essa informação para nós, porque Chico Xavier é muito humilde. E aí Emmanuel disse para ele o seguinte, que não tinha muita explicação para psicografia. Suponhamos que você seja que o Senhor, porque Emmanuel chamava o Chico só de Senhor. Suponhamos que o Senhor seja uma laranjeira. E o que a laranjeira produz? Laranja. E que as suas laranjas sejam doces, porque laranja azeda quase ninguém aprecia. Então está aí. Então nós precisamos mudar a nossa essência através das reencarnações e das experiências. E nós vamos entendendo a lei de Deus à medida que nós vamos evoluindo. Nós deixamos de prejudicar o irmão e nós vamos seguir a nossa vida. Sempre lembro de Humberto de Campos, que ele diz que nós devemos usar a nossa escada, nós devemos subir o quanto pudermos na vida, tanto material quanto espiritual, mas sem usar a escada do outro. Nós não podemos rebaixar o outro para que a gente suba. É pelas nossas próprias forças, pelo nosso esforço. Por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. A civilização tem seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais desconhecidos no estado primitivo. Ela, porém, não se constitui menos em um progresso natural, necessário, que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos chegando ao cume da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde
os preceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade. Onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Aqui completa toda essa leitura nossa, mas vamos pegar um livro interessante. O Planeta Marte e os Discos Voadores, do Espírito Ramatiz, aonde ele vai falar para nós ali da constituição física. Nós vamos falar física por falta de terminologia, porque a matéria que nós conhecemos é o corpo humano, onde nós habitamos. Porque lá é uma matéria mais diferente da nossa, ela é mais rarefeita. E lá está dizendo o seguinte, não tem só esse livro que conta a história do planeta Marte, não. Tem um livro do Humberto de Campos e tem Cartas de uma Morta da mãe do Chico Xavier, que ela visitou o planeta Marte e ela traz as informações por intermédio do Chico Xavier. Ele diz que lá não existe disputa, como existe aqui, em coisas banais que vão ficar por aqui. O que Jesus disse? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Antes, ajuntais tesouro no céu, que são imperecíveis. Olha Jesus aí. Então, os homens, principalmente a ciência, aqueles que estudam astronomia e uma série de coisas, eles não conseguem detectar vida no outro planeta. Por quê? Porque nós não temos condições, nós não temos instrumentos adequados. Olha para vocês verem, até hoje estão batendo em cima da transcomunicação instrumental, que eu tive uma experiência dessa durante alguns anos, onde a gente, através de instrumentos, a gente comunicava com os espíritos. Inclusive até imagens de televisão tem agora. Na nossa época era só rádio. Porque a onda tem que ser muito curta e nós não temos condições. A tecnologia da Terra está muito atrasada ainda em relação à tecnologia espiritual. A gente sempre comenta isso. Então o planeta Marte, Júpiter, onde está reencarnado Mozart e outros espíritos, outros sábios estão em Júpiter. Ele trouxe essas informações e inclusive tem até a casa de Júpiter, que é uma coisa muito interessante, que é através de notas musicais a casa dele. É uma coisa impressionante. Olha para vocês verem, nós temos outro livro que chama Cidade no Além, que está falando da colônia espiritual ligada à Terra, da colônia Nosso Lar, da Igorina Cunha. Nós vamos ver que ali é uma coisa tão impressionante, e olha só para vocês verem. Eu, dentro da minha ignorância, eu comecei a questionar porque tem torres suntuosas na colônia Nosso Lar. Torres altas, suntuosas. Eu falei, se o Espiritismo prega o desprendimento da matéria, por que essas torres? Por que essa ostentação? Aí foi-me esclarecido. Aquilo ali é captação energética. Aquilo ali não é para ostentação. É para captar ondas eletromagnéticas superiores, para poder dar assistência à colônia Nosso Lar, como tem diversas colônias. Vocês acham que uma torre de igreja foi feita de qualquer jeito? Foi inspiração, através dos espíritos superiores. E nós vamos ver um livro muito interessante que chama A Mediunidade nos Santos, ou dos Santos, do Clóvis Tavares. Nós vamos ver ali santos da Igreja Católica que tinham uma mediunidade fantástica e que trouxeram muitas coisas para nós. Nós vamos ver a história de Dom Bosco, que ele conseguiu projetar Brasília. Olha para vocês verem. Quem traz isso para nós? A doutrina espírita. Sendo que quem trouxe a maior parte das informações para nós na doutrina espírita foram os santos da Igreja Católica. São Vicente de Paula, Santo Agostinho, São João Batista e uma série de outros santos conhecidos trouxeram para nós. Isso está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa importante. Então nós somos todos irmãos, independente de doutrina, independente de cultura, de posição social, nós somos todos iguais. Homens respeitáveis.
que tinha muito respeito. E aí eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, eu recebia uma entidade que era um escravo. Ele me permitiu falar, então eu vou falar. E eu comecei a questioná-lo, porque muitas vezes ele receitava chá, medicamento homeopático, porque a doutrina espírita não pode invadir a medicina tradicional, porque exercício da medicina é ilegal, o espiritismo respeita tudo. E um dia eu questionei, por que ele vinha com aquela indumentária? Aí ele voltou e me mostrou que ele foi médico, numa outra encarnação. E ele falou, aqui eu estou na aparência da encarnação que eu mais evoluí, que foi como escravo. Porque como médico eu cometi muitos erros, estou tentando corrigi-los nesse momento através de você, aliás do Senhor, que me chamava de Senhor, eu era muito jovem, e de outros que aceitam que eu, por intermédio deles, exerça alguma coisa. Então olha para vocês verem a importância aí. Quem está fazendo cura em tal lugar? É o doutor fulano de tal. Porque se tiver um DR na frente, já muda de figura. Mas o DR não significa nada, absolutamente nada. Porque são títulos, e títulos ficam na terra. O que vai prevalecer é a essência nossa, aquilo que nós fizermos de bom. E foi a lição de ontem do Evangelho. Exatamente. Progresso isolado dos seres. A ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem, conforme podeis observar. Semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula de extraordinários esforços individuais em existências numerosas de sacrifício, abnegação e trabalho constante. Todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas de acordo com as suas vocações naturais dentro das lutas planetárias. Paulatinamente, vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos de suas almas, norteando-as para o progresso, último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. O futuro é a perfeição. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta, volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução. Em existências obscuras, ao sopro das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende devotadamente nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. O que significam as reencarnações? Cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, portanto, ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Olha que coisa fantástica. Esse livro chama Emmanuel. Emmanuel é o título do livro. Esse livro é fantástico, mas tem um outro livro, O Pensamento de Emmanuel, que completa essa obra aqui. É fantástico esses dois livros. Então nós estamos vendo aqui as informações. São um espírito muito superior e que viveu várias experiências, pode trazer isso aqui para nós. Então ali ele está começando a falar que a nossa evolução ela é individual. Por isso nós não devemos culpar ninguém pelos problemas que nós temos. Nós precisamos solucioná-los. Só que nós não conseguimos evoluir sozinhos.
A nossa evolução é individual, mas nós precisamos de experiências na sociedade, porque senão nós não vamos progredir. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Quando a gente vê uma pessoa que ele se isola, ele tem problema, porque nós reencarnamos na Terra para viver em sociedade. Nós precisamos compartilhar. Nós estamos trocando experiências. Ninguém é mais do que ninguém. Desde o mais simples até aquele que se acha o mais culto, aquele que tenha mais conhecimento, é necessário sempre que um precisa da ajuda do outro. E a gente vê isso direto, desde o mais humilde até aquele que está morando num palácio, em algum lugar muito suntuoso. E aí nós temos aquela mensagem, a prece da gratidão, do Divaldo Pereira Franco, que não importa o lugar onde estivermos, importa a nossa alegria, a nossa paz interior. E isso nós conquistamos dia a dia com Jesus, pegando a mensagem de Jesus. A doutrina espírita ela é esclarecedora, é a mensagem de Jesus de uma forma que não tem como contestar, não tem como não entender, porque uma vez que nós temos o nosso pensamento, uma vez que nós temos a nossa lucidez, e mesmo que a gente perca a lucidez no corpo físico, porque o espírito precisa dos instrumentos materiais, mesmo que o corpo esteja bloqueado, o espírito é inteligente. O espírito sabe. A gente vê isso muito. Eu, agora faz tempo que eu quase não faço isso, mas eu ia muito em UTIs. E a pessoa está ali. Todos aqueles que fazem visita acham que ele está completamente desligado. Ele não está desligado. Ele está ouvindo tudo que está acontecendo ali, porque o espírito é lúcido. O corpo, momentaneamente, está sem condição de se manifestar, mas o espírito está sabendo o que está acontecendo. Por isso que a lei de Deus está na consciência. De quem é a consciência? É do corpo físico? Não. A consciência é do espírito. Tanto é que quando nós dormimos, nós vamos no plano espiritual, nós estamos dependendo ainda do corpo físico, porque nós estamos num estado de sono, mas o espírito está vigilante e está trabalhando. O espírito, ele está sempre vivo dentro daquilo que nós estamos fazendo, seja de coisas boas ou de coisas ruins. Mas a colheita, ela é obrigatória, como Jesus falou. Então, isso está dentro disso aqui. Olha que coisa interessante para nós. E aí tem um livro muito interessante, que eu sempre lembro e gosto muito de ler. Recordações da Mediunidade. Ivone do Amaral Pereira. Essa mulher é fantástica. Ela trouxe um outro livro que chama Memórias de um Suicida. Eu sei que tem pessoas aqui que têm ideia de suicídio. Leia o livro Memória de um Suicida. E aí nós vamos ver um poeta português por nome Antônio Nobre. Ele trouxe uma poesia muito interessante. Ele diz que ele semeou, que a lavoura estava linda, mas no momento da colheita ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele desencarnou muito jovem. Então ele começou a escrever. Quando ele começou a se destacar como poeta, ele resolveu tirar a vida. E volta através de Chico Xavier, lamentando a perda daquilo que ele podia ter aproveitado na sequência da reencarnação. E é só a doutrina espírita para explicar para nós por que um morre com 30, outro morre com 15, outro morre logo depois que nasce, outros é natimorto. Por que tem isso daí? Porque nós não podemos abusar da vida. A vida foi Deus que nos deu a oportunidade. Quando nós cortamos a sequência da nossa reencarnação, voltaremos para completar. E às vezes de uma maneira bem dolorosa, numa situação difícil. É a doutrina espírita. É isso aqui. O que vai ser na próxima, Du? Leis morais, lei do progresso, progresso da legislação humana. Nós vamos ver o progresso da legislação humana. É muito interessante isso aqui. Olha, apesar de tudo, nós estamos evoluindo. Queira ou não. Eu lembro sempre do professor Herculano Pires, que o homem vai para frente, mesmo que ele não queira. Às vezes ele é empurrado. Então é melhor a gente ir do que ser empurrado. O Divaldo Pereira Franco, ele tinha medo de ir em leprosário, no hospital da lepra. Ele não ia de jeito nenhum. Aí a Joana de Hermes falou, o senhor precisa ir. Ele falou, eu não vou. Ela falou,
o senhor quer ir ou o senhor quer ser levado? Ele falou, não, então eu vou. Então, cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de nós estarmos aqui, podermos receber e ao mesmo tempo distribuir. Mas sobre a reunião de hoje, Jesus criticado, tem muitas pessoas que acham que Jesus foi um mito, mas qual judeu, qual romano, quem daquela época poderia inventar uma história dessa? O próprio Evangelho, ele mostra a autenticidade e a vinda de Jesus. São homens diferentes contando a mesma história, cada um com a sua cultura, com o seu entendimento. E nós vamos ver Jesus em vários episódios ali, vivendo em sociedade, não fugindo do povo, sempre junto com o povo. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus, quando ele entra em Jericó, e tem um homem de pequena estatura, por nome Zaqueu, que era cobrador de imposto. Até hoje a gente não gosta de pagar imposto. Vocês imaginam naquela época que ia tudo para Roma, né? Então, olha só, e ele sobe em cima de uma árvore, de um sicômoro, para poder ver Jesus, porque no meio do povo ele não conseguia ver, ele era muito pequeno. Mas Jesus, quando chega perto, fala para ele, desça daí, Zaqueu, que é necessário que eu vá à sua casa. Olha só. E olha como que a gente não conhece as pessoas. Muitas vezes a pessoa está exercendo a profissão dela e ela está sendo fiel à profissão, ao compromisso. Quando ele desce, ele diz para Jesus o seguinte, se eu lesei alguém, eu devolvo. Agora eu não lembro se 3 vezes a mais, ou 4 vezes a mais, ou 5 vezes a mais. Eu devolvo. Aí Jesus diz para ele o seguinte, hoje eu vou cear em sua casa. Quer dizer, hoje a luz te visitou. São homens que foram transformados pelo exemplo de Jesus. Então a nossa vida tem que ser exemplo. No livro A Vida Escreve, na introdução, está dizendo o seguinte ali, cada dia é uma página que nós estamos escrevendo. Cada minuto é uma letra que nós estamos grafando imperecível com os nossos atos, com aquilo que nós estamos fazendo na terra, porque vai ficar gravado tudo aquilo que fizermos, tanto de bom quanto de erros, que nós vamos cometer muitos ainda, porque nós estamos em evolução. Mas o importante é a gente procurar progredir, procurar ser feliz, conformar com o corpo que nós temos, porque o Emmanuel, só para a gente ir embora, ele diz o seguinte, que ninguém está satisfeito. Quem mora no sítio quer mudar para a cidade. Quem mora na cidade quer morar no sítio, quer ter tranquilidade. Quem é careca compra peruca. E quem é cabeludo rapa a cabeça. E vai daí por diante. Então, a gente está sempre almejando alguma coisa que muitas vezes nós não conseguimos. Mas nós viemos para sermos felizes, todos nós. Que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado.